Roger Machado é o novo treinador do Inter e no vídeo de hoje eu vou explicar em detalhes como jogam as equipes do novo comandante colorado. Muito bem, pessoal, então a gente começa a análise aqui falando do Juventude do Roger Machado, né, o último trabalho dele antes de ir para o Inter, onde ele utilizava uma saída de bola sustentada, né? Então, para quem não sabe, então a saída de bola vai utilizar muito esse conceito de ter muitos jogadores dentro do campo próprio, né, próximo da própria área, próximo da base da jogada, né? Então, quanto mais jogadores mais próximos, teoricamente melhor, justamente para tentar atrair a pressão adversária. Então, o time utilizava muitos jogadores às vezes, né, para fazer essa tentativa, né, de atração, para tentar sair por cima, né? Muitas vezes saía por cima e dentro disso o goleiro também era importante, né, trabalhando para de novo atrair a pressão e buscar esse passe por cima em direção aqui ao centroavante, né, para buscar se aproveitar bastante da estatura dele. Então, era um time que utilizava uma saída de bola sustentada e dentro disso, um conceito interessante é de utilizar muito esses passes horizontais, esses passes para o lado, mais de segurança, mas também esses passes para trás, né, para justamente tentar atrair o adversário, para que isso gere espaços, né, após a tentativa de pressão do adversário e o time consiga sair jogando, né? Mas saindo pelo chão, que era a prioridade, né? A gente ia ver muitas vezes o Juventude saindo pelos lados do campo. Então, novamente, uma saída sustentada, atraiu, chamou o adversário, buscou sair pelos lados, né? Saída pelos lados era meio que uma prioridade. Então, novamente, o goleiro sendo utilizado para uma tentativa de atrair o adversário. Aqui, o zagueiro vai muito bem, né? Atrair também o atacante, né? E vai fazer na sequência ali um desmarque de ruptura, né, nas costas dele para buscar a progressão conduzindo a bola. Poderia ter passado a bola, talvez teria sido uma opção melhor. Mas dentro dessa estrutura de saída de bola, o time também utilizava muitas vezes esse comportamento de 3+1, a partir de uma variação de um dos dois volantes, né, dentro do 4-4-2 que o time utilizava, o 4-2-3-1. A gente ia ver muitas vezes o Kaique ou o Jadson alternando, né, sobre quem iria trabalhar mais próximo dos zagueiros. E aí a saída de bola do time também se mantinha muito de passes médios, de passes curtos, no geral, né? Não tanto passos longos, mas aqui a gente vai ver novamente. Aqui no caso é o Kaique, né, participando mais próximo dos zagueiros. E o que eu falava anteriormente, né, da questão de sair pelos lados. Então muitas vezes essa criação de triângulos pelos lados do campo, para que se gere uma vantagem tática e o time construa uma chance de gol, né, dentro da área ali após um cruzamento. Então, se a gente for falar já de circulação ofensiva em campo contrário, ou seja, ataque posicional, a gente vai perceber muito esse comportamento, né, que é interessante a gente observar, que é muitas vezes essa liberdade de posicionamento para muitos jogadores. Então a gente vai ver aqui o Jean Carlos participando da base da jogada, o René bem solto ali, né, como um 10, e o Lucas Barbosa, né, que é o ponta pela direita, participando bastante por dentro, né, e os dois laterais bastante soltos por fora do campo. Então, muita liberdade de posicionamento na hora do Juventude atacar em campo contrário, né? Atacar no campo do adversário, né? E aí esses passes curtos, esses passes de segurança, né? Esses passes médios, inclusive, vão estar muito presentes, né? O Juventude gostava realmente de ter a bola, os times do Roger no geral. Então essas triangulações iriam estar presentes também na hora dos ataques posicionais, não só em saída de bola. Então muitas vezes também para tentar furar o bloqueio dos adversários, muitos toques únicos, né? Então a gente vai ver muitas essas combinações mais rápidas, esses toques mais únicos, né? Essas tabelas, né? Essas associações, né, rápidas, muito presentes, né? Na hora do time tentar criar uma chance de gol. Então, no máximo 2 toques na bola o time pode dar na hora da tentativa de aceleração, né? Mas também era um time perigoso nesses contra-ataques, né? Inclusive, assim como o Grêmio de 2015, né, do Roger, que ficou muito conhecido inclusive pelo trabalho com bola, mas era um time no geral muito perigoso nas transições, muito perigoso nos contra-ataques. E dentro desses contra-ataques, a gente também vai perceber esses toques únicos, né? Esses toques únicos, esses toques mais rápidos, essas associações muito rápidas, né, na hora das finalizações do Juventude na hora de acelerar jogadas. Então aqui novamente, aqui até numa situação de ataque posicional, em que o lateral direito, né, vai se ver numa situação de vantagem tática e ele vai criar uma chance de gol. Então assim, se eu falei anteriormente a questão dos contra-ataques, né, é uma das maneiras também que o time marca seus gols, né, justamente porque é um time que busca muito aproveitar espaços, né, na defesa adversária.
O Roger fala muito sobre aproveitar espaços, seja o meio espaço, ou seja também o espaço nas costas dos laterais adversários. Como nesse caso aqui, né, que o ponta vai ser acionado aqui em profundidade nas costas do lateral do Inter, né, que vem onde ele vai conseguir dar assistência aqui dentro da área para o gol que o Juventude vai marcar. Então é um time muito perigoso, seja em transições, seja em contra-ataques, ou também nas bolas paradas, né? E dentro dessas bolas paradas a gente vai ver esse comportamento aqui de uma concentração maior de jogadores na primeira trave, né? Inclusive com muitos jogadores já dentro da pequena área, né? Para dificultar também a saída do goleiro. E aí, para dificultar também a saída do goleiro, umas batidas fechadas, né? Ou seja, pé trocado. Então, é um time que vai buscar muito essa batida fechada em direção à primeira trave, né? Para um jogador de boa estatura, né? E boa impulsão para marcar gols, né? Então, assim, antes de a gente começar a falar dos aspectos defensivos, né, do Juventude, fica aqui a lembrança para você que não se inscreveu no canal, se inscrever, dar um like no vídeo, ativar o sininho para receber as novas notificações e ficar por dentro das novas análises que a gente vai postando aqui no canal. Então, se a gente for falar agora do Juventude, da parte defensiva, o que é interessante a gente mencionar, o ponto mais evidente era o comportamento, né, de um time que defendia num 4-4-2, bastante organizado, bastante ordenado, com bom balanço defensivo, mas o que a gente consegue até perceber nesse próprio frame aqui, as duas linhas de 4 bem aproximadas, né? Então pouco espaço para o Inter aqui, no caso, poder trabalhar a entrelinha, né? E os atacantes até um pouco mais avançados ali, para não dar tanto campo assim para os zagueiros, né, avançarem e não deixar o Juventude encaixotado em campo próprio, para que as suas chances de saídas rápidas sejam reduzidas. Então era um time de um comportamento também defensivo mais zonal, né? Apesar de também ter muita agressividade. Então muitas vezes a gente vai ver saltos acontecendo, o time subindo um pouquinho mais a sua linha de pressão, né? Um posicionamento médio, mas onde haveria muitas coberturas, muitas ajudas também, né? E dentro disso era um time que também sabia sobreviver sem a bola a partir de conseguir, a partir de boas orientações, né? Então a gente vai ver esse zagueiro da direita, né, que está inclusive muito bem perfilado. Ele vai fazer aqui o corte, né, para a linha de fundo, né, para o escanteio no caso, vai ser o escanteio, muito bem orientado para a defesa de um cruzamento, né, justamente porque é um time que buscava priorizar a solidez defensiva, né. Então se eu falava que a linha de 4 muitas vezes não mudava muito, isso não é uma lei, né? Muitas vezes o time também ia buscar esses saltos, como a gente viu ali o Lucas Barbosa e o Gilberto, né, buscando forçar o Inter a sair mais alto, né, mais longo, né? Mas também o time iria pressionar alto, embora o Juventude não fizesse muito isso. Mas provavelmente a gente vai ver um Inter mais agressivo, sim, em saída de bola com o Juventude, né? Acho que dificilmente a gente vai ver um Inter mais passivo, né, sem a bola. Então a gente vai perceber que mesmo numa situação de linhas mais adiantadas, né, novamente um comportamento zonal, tanto até para quem possa ter um pouco de dificuldade de conseguir identificar essa defesa por zona, né? Quando as linhas estão bem definidinhas aqui, como nesse caso, né, quase sempre vai ser um caso de uma defesa por zona, mesmo que as peças estejam aqui adiantadas, né? Mesmo que seja uma fase de pressão alta aqui da equipe do Juventude, né? Então, se a gente for falar das transições defensivas, acho que é um aspecto interessante a gente mencionar. Isso é até um ponto que começa negativo, porque muitas vezes essas transições que o time cedia eram de lances de bola parada, que o time não finalizava, tipo em escanteios ou bolas paradas laterais, e aí muitas vezes o time sofria nessas transições. Mas o que é interessante a gente observar nesse exemplo é a rapidez da equipe na hora de recompor. Então era uma equipe que acabava recompondo muito, muito rápido, né? Então a gente percebe aqui a primeira linha já bem posicionada, né? E a equipe do Juventude cortando espaço por dentro. Então era um time que tinha muito sucesso nas transições defensivas, na hora de recuperar rápido, né? Na hora de se recompor muito rápido, mas também muito sucesso na hora de cortar os ataques, né? Na hora de frustrar os ataques do oponente.